Isso quer dizer que se alguém for capaz de... Por exemplo, eu acabei de dizer para vocês, a única superfície simplesmente conexa fechada é a esfera. Isso já dá uma boa informação sobre outras superfícies que não são simplesmente conexas. Porque as simplesmente conexas são as mães de todas as outras. A propósito, eu não consigo resistir a fazer essa provocação. Um dos problemas abertos em cosmologia é saber se o universo é simplesmente conexo ou não. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso desse ponto de vista, mas a hipotética existência de wormholes, não sei como é que isso é traduzido, de túneis no espaço-tempo ligando buracos negros a buracos brancos, a hipotética existência de wormholes implicaria que o universo não é simplesmente conexo. Porque se existir um wormhole, digamos 2 wormholes, eu posso passar um caminho que vai de um para outro, e esse caminho, esse laço, esse elástico, meio comprido, não vai poder ser encolhido sem sair do universo, coisa que nós não autorizamos. Portanto, conhecer a topologia, em particular, decidir se o universo é simplesmente conexo ou não, é um problema em aberto, importante, que atrai um bocado de atenção e um bocado de imaginação. Então agora eu estou em posição para dizer para vocês o que Poincaré conjecturou no ano de 1900 e pouquinho. Poincaré conjecturou que só existe uma variedade de dimensão 3 simplesmente conexa fechada. Ele conjecturou que aquilo que eu disse há pouco sobre superfícies, só existe uma superfície fechada simplesmente conexa, a saber, a esfera, que isso também seria verdade em dimensão 3. Em outras palavras, um pouquinho mais formal, toda variedade fechada simplesmente conexa de dimensão 3 é equivalente à esfera tridimensional. Se vocês trocarem o número 3 pelo número 2, é o que eu acabei de dizer. A única superfície fechada simplesmente conexa é a esfera. A proposta de Poincaré é que isso continua sendo válido em dimensão 3. Eu coloquei duas datas aqui para a formulação da conjectura pelo seguinte: a primeira versão da conjectura saiu num artigo de 1900 e um pouco depois o Poincaré concluiu que a formulação que ele tinha dado era falsa. Ele mesmo deu um contra-exemplo, modificou o enunciado da conjectura, e tudo isso no artigo de 1904. De 1904 em diante, a conjectura, essa afirmação do Poincaré ficou como um problema em aberto. Certamente um dos 3 problemas mais famosos da matemática, junto com o teorema de Fermat e a hipótese Riemann, e em torno do qual é justo dizer que se formou uma boa parte da matemática do século XX. A topologia nasceu por causa disso, a geometria se desenvolveu por causa desse problema. O problema foi resolvido em 2003 por um matemático russo, Grigori Perelman, que seguiu um plano que tinha sido iniciado em torno de 1980 por um americano chamado Richard Hamilton. Eu faço questão de falar um pouquinho sobre os indivíduos, porque essa é uma história científica, mas é uma história humana também, e é interessante conhecer os personagens que participaram nessa história. Poincaré, esse senhor aqui, em pose formal, é talvez o último dos grandes matemáticos que faziam toda a matemática. Qualquer área da matemática ele contribuiu. Isso não é mais possível hoje em dia, e ele foi provavelmente o último. E aqui eu falo de matemática entendida no sentido amplo, que inclui, por exemplo, a física teórica. Ele deu importantes contribuições ao eletromagnetismo, à mecânica celeste, várias outras áreas. Eu não sei se é tão conhecido quanto deveria, que foi a primeira pessoa que formulou o princípio da relatividade restrita. E, last but not least, é o fundador da área de sistemas dinâmicos, que é a minha área de pesquisa. Esse é o personagem que dá origem à história. O que escreveu a página fundamental do fim da história, pelo menos a solução, é esse senhor aqui, que até há pouco tempo era professor no Instituto Steklov, em São Petersburgo, na Rússia.
Ele já era, antes de ter provado a conjectura de Poincaré, já era um geômetra famoso. Ele resolveu um problema que tinha 20 anos de idade, que é chamado conjectura da alma. Não tem nada a ver com metafísica, evidentemente, é um problema de geometria. Caracteriza estruturas de variedades em geometria riemanniana. E a partir de novembro de 2002 começou a publicar na internet uma série de artigos que contém a prova da conjectura de Poincaré e, de fato, uma conjectura ainda mais forte, bastante mais forte, da qual quase não vou falar aqui, por falta de tempo, que é a conjectura de geometrização de Thurston. Personagem peculiar. Por esse trabalho ganhou em 2006 a medalha Fields, que ele recusou. É o primeiro caso na história da medalha Fields ser recusada. E por essa altura começou toda essa agitação da mídia que eu mencionei. Ele se ofendeu bastante com fatos e afirmações e outros tipos de coisas que aconteceram, e em protesto se demitiu do Instituto. Parece ser que a razão pela qual ele se demitiu foi que os colegas dele queriam que ele ganhasse a medalha Fields e portanto, faziam questão que ele publicasse os artigos dele em revistas, em periódicos, e o pressionaram, talvez um pouco demais, e ele se recusou, não aceitou a pressão e por isso se demitiu do Instituto, se sentindo meio agredido. Se afastou do meio acadêmico. Da última vez que houve notícias sobre ele, ele vivia com a mãe. A mãe é aposentada, tem uma pensão de aposentadoria, e os dois viviam da pensão de aposentadoria da mãe. Bom, antes de eu falar um pouco sobre a conjectura de Poincaré, tal como eu enunciei há pouquinho, deixa eu fazer só comentários voltando à dimensão maior do que 3. A conjectura de Poincaré é para a dimensão 3, mas de fato logo depois foi generalizada para a dimensão qualquer, maior. A formulação técnica é um pouco complicada, é técnica, está formulada aqui. Para qualquer dimensão maior que 2, toda variedade fechada com o tipo de homotopia da esfera é equivalente à esfera. Isso é o enunciado formal da conjectura de Poincaré em dimensão qualquer. Em espírito, é exatamente o mesmo enunciado de dimensão 3. Em espírito, o que ela diz é que qualquer variedade que parece ser a esfera é a esfera. As palavras parece e é estão em vermelho porque precisam de ser caracterizadas. Por exemplo, significa é equivalente a. E parece ter o tipo de homotopia da esfera, que é uma noção técnica que eu não vou definir aqui. Mas então, esse é um problema. Há pouco eu dizia que o fato de que não há teoremas de classificação em geral em dimensão maior que 3, em dimensão 4 ou maior, não deveria desesperar ninguém. Porque há subproblemas de classificação que, em princípio, admitem solução e que podem ser relevantes também. Aqui está um desses subproblemas. É o problema de classificar todas as variedades fechadas com o tipo de homotopia da esfera. Então, não há a priori nada que impeça esse problema de ter solução, e a resposta é que ele tem. E é muito curioso, é o único caso que eu conheço em que quanto maior a dimensão, mais fácil o problema. Ou talvez eu devesse dizer menos difícil. A conjectura de Poincaré em dimensão 5 ou maior foi provada em 1960 pelo Steve Smale, que na época era professor em Chicago e logo depois se tornou professor em Berkeley. Mas ele era professor em Chicago e depois em Berkeley, mas é um ponto de honra nacional que ele provou a conjectura de Poincaré no Rio de Janeiro. É ele quem faz questão de dizer isso. Ele visitou o IMPA durante um ano ou dois, na virada de 1959 a 1960, e segundo ele, os dois melhores trabalhos da vida dele, que é a conjectura de Poincaré e a descoberta da ferradura, foram feitos on the beaches of Rio de Janeiro. E vale a pena parar aqui, para quem não conhece a história, explicar por que ele chegou a afirmar isso aí. Ele ganhou a medalha Fields em 1966 pela prova da conjectura de Poincaré, foi receber a medalha Fields em Moscou, e se permitiu dar entrevistas a jornalistas ocidentais em Moscou, em plena Guerra Fria, criticando a guerra do Vietnã. Isso tudo enquanto a viagem dele estava sendo paga pelo dinheiro do contribuinte americano. Isso causou bastante comoção nos Estados Unidos e foi muito criticado, e houve apelos a que houvesse controle para os gastos dos cientistas, e o Smale respondeu que parassem de falar bobagem,
os cientistas sabem melhor como gastar o dinheiro. Por exemplo, os melhores trabalhos da vida dele tinham sido feitos na praia de Copacabana. Vocês imaginam que isso não resolveu o problema nos Estados Unidos, muito pelo contrário, mas, enfim, ajudou a construir o mito das praias do Rio de Janeiro e que perdura até hoje. Então, a prova do Steve Smale, de fato, quando ele anunciou o resultado, ele achava que sabia fazer em dimensão 7 ou maior. Aí olhou um pouco melhor a prova e viu que ela funcionava a partir de dimensão 5. E isso lhe valeu a medalha Fields em 1966. A medalha Fields, uma das medalhas Fields de 1986, foi concedida ao Michael Friedman, pela prova da conjectura de Poincaré em dimensão 4. É mais difícil que a anterior, menos difícil do que a dimensão 3. Esse Michael Friedman já era, a essa altura, um topólogo famoso, especializado em variedades de dimensão 4. Eu falei há pouco que tem muita gente boa trabalhando, fazendo coisas muito boas em dimensão 4, e é o caso dele. Ele atualmente continua fazendo matemática, mas mudou de patrão e ele trabalha nos laboratórios da Microsoft. Vocês devem ter notado aqui um padrão, né? 2006, Perelman ganha, apesar de ter recusado, ganhou a medalha Fields pela conjectura de Poincaré. Em 1966, Smale ganhou a medalha Fields pela conjectura de Poincaré. Em 82, Friedman ganhou a medalha. A cada 20 anos, um matemático ganha a medalha Fields por causa da conjectura de Poincaré. Esse é o resumo. Acabou. Mas é uma longa história. Deixa eu só explicar aqui um pouquinho o peso que tem a conjectura de Poincaré na história da matemática. Até hoje, em todas as edições do Congresso Internacional de Matemáticos, foram concedidas 44 medalhas Fields. 3 dessas 44 foram para a conjectura de Poincaré. E se nós quisermos juntar a isso temas importantes relacionados com a conjectura de Poincaré, o número aumenta. A medalha Fields do Bill Thurston e a medalha Fields do Yao certamente se relacionam com questões, com a própria conjectura de Poincaré. Além disso, a conjectura de Poincaré é um dos 7 problemas que foram listados há alguns anos pelo Instituto Clay, Clay Institute of Mathematics, e o Sr. Clay, que criou o Instituto, ofereceu $1 milhão de prêmio pela solução de cada um desses 7 problemas. Agora imagine a situação chata do Instituto Clay. Desses 7 problemas, o primeiro a ser resolvido é a conjectura de Poincaré, cujo autor recusa a medalha Fields. Aí cria aquela situação embaraçosa de saber se eles vão oferecer o prêmio para ele ou não. As regras do jogo dizem que o trabalho tem que ser publicado. Perelman se recusa a publicar, publicou na internet, para ele está bom. Enquanto está essa situação de relativo embaraço, porque é chato oferecer $1 milhão a alguém e a pessoa recusar, né? É um negócio que cria um certo constrangimento. Enquanto está a situação nesse ponto de constrangimento, Richard Hamilton, que é outro que eu vou mencionar daqui a pouco, já mencionei, que deu contribuições iniciais para a solução da conjectura de Poincaré, escreve ao Instituto Clay para dizer: metade do $1 milhão é meu. Parece que o Instituto Clay está evoluindo numa direção sensata, que é, no lugar de dar esse prêmio para um autor que não quer e o outro que talvez não mereça e quer, usar esse dinheiro de outra forma mais nobre, apoiando jovens matemáticos russos. Essa é uma das ideias do uso desse $1 milhão. Bom, então aí eu passo à última parte da apresentação, que é dar um pouco das ideias, o sabor das ideias que estão por trás da prova da conjectura de Poincaré.